Tá gravando. Programei aqui uma live não listada. Vocês vão conseguir acessar, mas não aparece na pesquisa de ninguém. Podem guardar o link. Beleza. Para quem for assistir depois também, fiquem à vontade. Depois vocês mandam aí alguma pergunta, quem sair no meio do nosso bate-papo, ou podem mandar alguma pergunta depois. Muito bem, galera. Como eu estava falando, tem pouca gente que fala sobre rolagem. A gente vai tentar fazer aqui um educacional, um bate-papo, um workshop, alguma explicação todo mês, 2 vezes ao mês, para a gente chegar no objetivo que a gente tem aqui no Trader Pro, que é de trazer uma formação continuada. A gente não está sempre procurando alguma coisa para discutir, nem que seja, esgotamos vários assuntos, vamos falar sobre pegar o operacional de alguém, vamos dissecar, tá? Ou então lançaram um indicador novo, vamos tentar ver como é que ele é programado, vamos tentar conversar sobre isso. Então eu acho que assunto aqui no mercado não vai faltar. Espero, depois que a gente esgotar alguns dos assuntos que envolvam aqui o mercado de contratos futuros, day trade, a gente expanda para falar um pouco de ações, para a gente falar um pouco de opções, tá? Mas no futuro. No início vamos manter aí o foco no que a gente usa no nosso dia a dia. Então beleza. Como diz o nome, a minha proposta é fazer um bate-papo sobre a rolagem. Eu tenho algumas estratégias, eu tenho uma forma de ver o mercado no dia de rolagem. Para mim o mercado no dia de rolagem, diferente de alguns outros dias, ele tem objetivo muito claro, tá? Um objetivo antes mesmo da gente começar a ver as primeiras agressões, que é fazer a rolagem, certo? Então a primeira pergunta aí, eu acho que não tem ninguém iniciante, né? Quem aí tem menos de 1 ano de mercado? Quer dizer, todos iniciantes, mas quem realmente é bem iniciante, tem menos de 1 ano? Ninguém? Eu fiz um ano. 1 ano agora, de mercado agora? Mês que vem, na verdade. Certo. Então já passou aí pelo menos por 12 rolagens. Já não tem ninguém realmente cru no assunto. E a rolagem que ela acontece nos contratos futuros, a gente tem que entender rapidamente, fazer um paralelo, só para a gente entender o que ela é, tá? Rolagem é a troca de contrato. Então, um contrato futuro, ele é um derivativo de um ativo que ele existe. No caso que a gente opera dólar futuro, o índice futuro, então ele é derivado do dólar comercial e do índice Bovespa, né, respectivamente. Então eles têm ali um vencimento, por isso que o nome são contratos futuros. No caso do nosso dólar, ele tem os vencimentos aí mensal, né? Todo mês a gente tem um contrato novo, uma letra nova, e no último dia útil do mês, né, que tem a pregão aberto, é claro, no último dia útil com pregão aberto do mês, a gente tem um dia onde o mercado vai trabalhar com um único objetivo, que é passar todas essas posições que não querem ser encerradas ou querem se manter posicionado. Você vai ter que mudar porque o contrato vai vencer no dia seguinte. Muita gente acha que o contrato vence no dia 30, mas ele não, ele vence até o dia 30. Então no caso ele venceria no primeiro dia do próximo mês, tá? Então você tem o último dia do mês para quem, por exemplo, você vai fazer uma posição para proteger a sua carteira e você precisa ficar posicionado nessa carteira 1 semana, de segunda a sexta-feira, e a troca de contrato ela cai de quarta, quinta-feira já seria um contrato novo. Então você vai ter no meio da tua carteira, você vai ter uma rolagem de contratos futuros de dólar, por exemplo. Só que você precisa manter a sua posição de proteção, porque você tem alguns papéis que são inversamente proporcionais a dólar, por exemplo. Então você está comprado na sua carteira e vendido com contrato de dólar, né? Por exemplo. Então você está fazendo a sua proteção. Ou comprado nos dois, no caso que quando as posições são inversas, você pode estar comprado nos dois. Então se subir um, cai o outro e vice-versa. Você está sempre protegido.
Então você vai ter que fazer a sua troca, porque se você executar sua proteção na quarta-feira, você vai ficar 2 dias, entre aspas e muitas aspas aí, sem uma proteção. Então você vai precisar fazer a rolagem. Agora, eu dei um exemplo rápido de alguém que vai ficar uma carteira 1 semana, mas agora joguem para o mercado grande e imaginem a quantidade de posições que vão ficar em abertos, que vai cair uma rolagem no meio. No meio da tua estratégia cai uma rolagem, tá? Tem pessoas que têm proteções muito grandes, que vão ficar posicionadas há vários anos, vários meses. Então você vai ter que fazer essa rolagem. Então eu vejo o dia de rolagem que o mercado tem um único objetivo, tá? Não um único, mas pelo menos um objetivo que ele sim se sobrepõe e é primário. Coisa que nem sempre a gente tem em outros mercados. Quando a gente vai ter a notícia, por exemplo, hoje do Fed, o mercado tem um objetivo, precificar essa notícia. Mas tem vários poréns. A gente às vezes não sabe necessariamente como é que vai sair a notícia, qual que vai ser o valor que vão anunciar, né? Então temos alguns fatores que tornam o objetivo principal não o segundo plano, mas ele vai ser um resultado daquilo que a gente vai ver. A rolagem não, a gente já sabe o que vai acontecer, vai vencer um contrato e vai iniciar outro. A gente só precisa ver quantos que vão manter a posição, quantos que vão fazer as rolagens, tá? Eu já vou pedir desculpa aqui, que quando eu estou falando de rolagem, eu troco muito as palavras. Às vezes eu quero dizer ajuste e falo rolagem, às vezes eu falo rolagem e eu falo ajuste. Vocês vão ver quando eu for explicar um pouquinho da estratégia que eu tenho para as rolagens, tá? Porque mexe muito com os ajustes. Então esse é o objetivo do mercado. Alguém vê o dia de rolagem aí de uma outra forma? O Elton chegou aí. Como é que você olha o dia de rolagem, Elton? Eu estava explicando para eles que eu vejo o mercado tendo um grande objetivo. Opa, boa tarde aí todo mundo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Então, pessoal, eu assim, é um dia que de manhã eu não opero, porque assim, eu percebo, eu tenho percebido durante esses meses, né, que desses anos todos, eu tenho percebido que o dia de vencimento de contrato, o principal interesse da turma é fazer rolagem, né? Comprar e vender no preço que tiver, claro que obedecendo um certo patamar de tolerância. Eu digo isso por parte dos grandes players, tá? Então, assim, difere muito fundamentos, porque aquela busca por preço, por PTAX, por valor, ela fica no, vamos dizer assim, não é protagonista do dia. E durante o dia, os principais players estão querendo rolar apenas os contratos, né? Manter na carteira. Perfeito. Principalmente porque tudo que era para ter sido feito no mês foi feito, né? Então a rolagem é a manutenção de uma posição, tá? Inclusive a gente pode, desculpa te interromper, a gente pode pegar de exemplo, porque semana passada a gente teve o término dos contratos de petróleo, futuro de petróleo, e a galera teve que correr para zerar em qualquer preço. Então não importava muito se eu estou tendo lucro ou não, eu preciso liquidar as minhas posições. Boa, é isso mesmo. E a multa é mais cara do que o loss. Porque se ou você paga, né? Ou você vai ter que pagar em petróleo, ou você vai receber um barril de petróleo em casa se você tiver comprado, né? Talvez não seja interessante. No caso do nosso dólar futuro, a obrigação de entregar um navio, né? Exato. No caso do nosso contrato futuro de dólar, a gente não precisa entregar os dólares, a gente faz a liquidação financeira, mas existem derivativos que ele pode fazer a entrega física do bem. Então o contrato futuro de soja, dependendo da tua posição, você pode acordar no dia seguinte e o cara vem entregar os teus contratos em soja, porque você não liquidou, tá? Ainda tem Gabriel, ainda tem uma questão, né? Se ele não conseguir fazer a rolagem, ele vai ficar preso àquele contrato, porque a maioria das pessoas não tem onde comprar e vender, né? Não tem ninguém para comprar ou vender, né?
Isso. Aí Acaba, né? são problemas de liquidez. Que bom que a É. gente não tem esse problema no dólar. Tá? A gente não tem um problema de liquidez tão grande no dólar. Mas existe sim algumas preocupações ali quando a gente está querendo fazer a liquidação dos contratos. Então, como o Elton passou, ó, ele falou já que não opera de manhã, mas tem uma visão parecida com a minha, que o mercado tem um objetivo e se sobrepõe praticamente em cima dos objetivos de qualquer outro, tá? Porque aquele objetivo no dia a gente precisa, um cliente vira para uma corretora, para um banco e fala, eu preciso que você faça uma rolagem das minhas posições, e eu tenho lá, sei lá, 100 mil, 200 mil contratos, você precisa fazer essa rolagem. Esse é o objetivo do dia, tá? Então eles têm os objetivos. Perguntinha aí que eu já fiz. Quem já assistiu alguma aula sobre rolagem, peço que não responda. Então, para quem não assistiu nenhuma, vejam se vocês conseguem responder. Se então o mercado tem um objetivo que é fazer a rolagem, só que a gente tem briga, como tem todos os dias, de compradores e vendedores, né? Os objetivos dos compradores são normalmente inversos aos dos vendedores. Um quer tomar, um quer que o preço suba, o outro quer que o preço caia. Qual que é o preço médio mais barato para o mercado em geral conseguir fazer a rolagem das suas posições? De forma geral. Não precisa dar um exemplo hoje, não precisam abrir gráfico. Qual que vocês acham que é o preço médio do mercado mais barato para fazer a rolagem de posição? Seria o preço do ajuste? Boa! Claro, né? Isso. Por que é o preço do ajuste? Porque eu vejo que na rolagem o preço vai... Eu vejo que sempre vai buscar o ajuste. Boa! É aí que nasce a minha estratégia. Sim, ele sempre vai para lá e vai buscar. Ele lá tá num ponto, ele vai buscar o ajuste. Aí, Exatamente. eu tenho notado assim, que a gente já operou isso aí uma época. Exato. Porque a diferença de quem fica swingado em contratos futuros derivativos, todos os derivativos, eles têm ajustes diários. Então, você não fica posicionado igual papel no fechamento do papel. O teu preço médio é no ajuste. E todo dia você sofre, por isso o nome, um ajuste da sua posição. Então, se eu estou comprado e o ajuste subiu de um dia para o outro, os vendedores vão me pagar a diferença de um ajuste para o outro. Tá? Isso é um educacional de ajuste, é uma explicação de ajuste, não é sobre rolagem. Mas o ajuste é o preço médio tanto dos compradores quanto dos vendedores. Então a gente vê isso todos os dias, o preço médio do mercado sendo ajustado. E no dia de rolagem não é diferente, todo mundo acorda com o preço médio no ajuste. Tá? Não é o preço médio da sua posição, hein, galera? Porque a sua posição você pode levar em consideração quanto que você já teve de lucro, quanto você já teve de prejuízo. Eu estou falando do preço que o cara acorda. O preço do contrato acordou no ajuste. Os papéis não. Os papéis é o preço do fechamento, concordam? Né? Quando você vai liquidar uma posição de um dia para o outro, é de fechamento a fechamento. Ou de fechamento do dia anterior até, tranquilo, Elton, do fechamento do dia anterior até a posição que você executou. Correto? Nos contratos futuros é de ajuste para ajuste sempre. Então, se alguém já trabalhou swingado, sabe, você vai trabalhar sempre de ajuste para ajuste. Só que qual que é o porém? A gente tem 2 ajustes no dia de rolagem. Vamos abrir ali? Eu vou falar de dólar, mas vale a mesma coisa para o índice, tá? Deixa eu abrir aqui o próprio site aqui da B3. Para vocês verem ali. Quer dizer, 2 ajustes, um em cada contrato. Um em cada contrato. No novo e no exatamente. antigo. Olha só. A gente tem vencimento de contrato, tá? Porém, os próximos contratos, eles já estão valendo. A gente está negociando o contrato K20 porque é o que vai vencer mais próximo. Correto? Mas, para quem trabalha com opções, já está acostumado a ver isso. Para quem não tem noção de opções e esquece que os derivativos também são uma opção, não vai talvez se acostumar. Mas temos outros contratos que teoricamente estariam fora do dinheiro porque eles estão muito longe do vencimento. Então não tem liquidez.
Não adianta eu abrir o gráfico agora e tentar negociar no F25, porque provavelmente não vai ter nem comprador nem vendedor. Mas se aparecer um lotinho lá, eu posso trocar de contrato com alguém lá no F25, um contrato que vai vencer 2025. Tá aberto já. E ele tem os seus ajustes. Tá? Só que a gente trabalha sempre no que vai vencer, no mais imediato, porque ele tem mais liquidez. Tem mais gente negociando, tem mais liquidez. Não é comum operar com outros contratos para derivativos. Para opções é. Opções, quando a gente vai falar de opções, vai ter aqui opções da Uzi Minas e a gente vai ter vários vencimentos. Então, se a tua posição é para 3 meses, você pode comprar várias opções até 3 meses para fazer as suas proteções de carteira. Lembrando que eu não coloquei aqui nessa aulinha, não coloquei aqui nesse bate-papo, mas todas as opções e os derivativos, a sua origem foi para criar proteção de carteira. A gente opera como especulador, mas a origem desses contratos é para fazer proteção, tá? Então a gente tem que lembrar o que realmente o mercado mais trabalha. Ele mais trabalha com contrato futuro de dólar para fazer proteção. Os especuladores são secundários. Inclusive, a gente não faz as movimentações primárias. Quem faz as movimentações são quem está fazendo as proteções, tá? Muito bem. No dia do ajuste, a gente tem 2 contratos, pelo menos no período da manhã, com altíssima liquidez. Porque, no caso amanhã, o K20, né, ainda estará funcionando, mas está todo mundo já negociando, os especuladores, e a galera está tentando trazer a sua posição para o próximo contrato, que é o M20. Então, hoje, às 4 horas da tarde, vocês já vão poder olhar 2 ajustes. E amanhã a gente já pode trabalhar com 2 ajustes. E normalmente temos essa diferença, ó. Deixa eu só ver se essa coluna aqui é essa mesmo, né? É esse aqui. Ajuste atual. Ó. Cadê? Ordem alfabética. Opa, chegou o José Machado. O problema do nosso atual aí é que esses 10 pontinhos de diferença entre um ajuste e outro é uma patada que eles estão dando. É uma patada, A volatilidade está muito alta. De qualquer forma, isso aqui, ó, inclusive é quando alguns fundamentalistas estão especulando qual que será a direção dos próximos ajustes. As precificações para os próximos, porque é a diferença entre o que eles estão especulando hoje e o que eles estão especulando para o mês que vem, porque esse aqui vence mês que vem. Sempre tentem pensar com a cabeça de investidor que está fazendo proteção, não especulador. Pense que esse contrato, o próximo só vai vencer daqui a um mês. Então, para muita gente, não interessa o preço de amanhã, interessa o preço do último dia útil de, agora é abril, em maio, tá? Se vocês conseguirem tirar um pouquinho da cabeça que a gente usa para o day trade e olhar com a cabeça do investidor que usa isso aqui para proteção, vocês começam a ver o mercado com outros olhos e começam a entender por que ele tem movimentos, o dia de rolagem tem movimentos mais direcionais e objetivos. No nosso caso, de hoje para amanhã, o ajuste anterior, esse aqui é o de ontem, tá? Saiu no 10 e o outro tá no 20, então... Isso. É o que saiu ontem. Hoje é quarta, o que saiu ontem, terça. Tá? 10 e 20, ou seja, estamos aí com 10 pontos de spread entre um contrato e outro. 10 pontos é super normal, super corriqueiro, tá? Então, poderia até ser mais pela volatilidade. Como que é tudo? Pode falar. Não, é o Jardim que está aprontando aí. Deus parabéns para ele. Boa. Certo? Então 10 pontos é o que temos de diferença. Essa diferença aqui é uma das coisas que eu gosto de trabalhar ali na minha estratégia que eu vou passar para vocês. Beleza? Então no dia de rolagem a gente vai ter 2 ajustes. Hoje, inclusive, vocês já vão poder olhar o ajuste do K20 e do M20. Tá? Amanhã a gente já vai trabalhar no M20 porque ele tem mais liquidez para nós que somos pequenininhos, que operamos no mini. O mini perde um pouco de liquidez já no último dia útil do mês. O cheio, pelo menos no período da manhã, ele ainda tem uma excelente liquidez, tá? Até porque eles estão saindo de um contrato, entrando no próximo. Muito bem. Dito isso, a gente
tem que usar mais ou menos, eu uso pelo menos isso que eu acabei de apresentar para vocês como premissa para conseguir entender o mercado. Agora, algumas coisas que eu vou passar, que eu gosto de fazer de estratégia em dia de rolagem, eu acho que não vai funcionar amanhã. Apesar de ter funcionado o mês passado, eu não consegui usar. E a explicação é por causa da alta volatilidade do mercado. Tá? O mercado está variando, como o Túlio falou, 10 pontos é uma patada, é uma vela. Então, deixa eu só limpar o gráfico aqui. A gente não vai precisar de praticamente nada. Nada. Vou pegar um gráfico limpo aqui. Ih, Covid não, credo. Sai. Aqui, esse aqui, ó. Vazio. Pra gente fazer uma explicação. Eu só vou precisar do ajuste. Então, o que eu vou abrir aqui pra gente? Eu vou abrir o contrato UK. Volta. E o 20. Tá? Primeiro o nosso contrato K. Pode tirar o cross order, não vamos operar agora. Ganhar espaço. E vamos dar de exemplo o de hoje, como se hoje fosse a rolagem, tá? E depois a gente vai estudar, a gente pode estudar o de amanhã durante a nossa aula, a gente vai fazer isso. Então eu gosto, primeira coisa, de pegar os ajustes. A gente já viu, era no 510 e 520, correto? Então, ó, esse aqui é o contrato antigo. Então, o ajuste ficou no 510. É isso, né? Uhum. Nossa, é lá em cima. Caramba, tá longe. Aqui. Não precisa ser muito preciso, não. Aqui, 510. Muito bem. E a gente vai pegar também nesse gráfico, ainda no contrato do K, eu gosto de anotar o 20. E aqui eu já tenho a minha região de ajuste. Esquecem esse dia, tá? Esquecem esse dia. A gente tem que fazer a mesma coisa para o dia seguinte, então vai ter ajustes onde vai ter preço. Mas se aqui na abertura do mercado fosse o ajuste, fosse a rolagem, eu sei que aqui, ó, é a região mais barata entre compradores e vendedores do mercado trazer para fazer a rolagem. Então aqui é um ponto onde eu fico observando. Porque se o mercado, quando ele passar por aqui, e eu tenho quase certeza que ele vai passar, são poucas as vezes que em dia de rolagem o mercado não busca ajuste. É um dos poucos pontos que o mercado vai buscar. Eu não me lembro de ter visto nenhum. É, eu também não me lembro. Mas eu não duvido do dólar, então não vamos colocar como 100%. Mas é uma região onde o mercado vai buscar em algum momento. E depois que ele realizar aquela posição, ele vai ou atravessar ela de uma vez, ou ele vai bater e voltar. Ah, mas assim ficou muito vago. Não. Ele, depois de chegar nessa região de ajuste, ele vai dar um movimento longo. Depois de trabalhar nessa região de ajuste. Essa especulação desse movimento longo, a gente pode dar depois de quando o mercado chegar nessa região, o quanto que saiu de contrato lá. Principalmente olhem os diretos, tá? Muito em dia de rolagem, outra coisa que eu gosto de fazer, amanhã eu explico para vocês, é abrir os dois books. Eu abro o book de oferta dos dois contratos. Deixa eu puxar aqui. Só para mostrar como é que eu faço. Peraí. Ah, vai ficar meio feio aqui, mas não tem problema. Ó, eu vou abrir esse aqui. E... onde que era mesmo? Ferramentas, né? Aqui... livro de ofertas. Cadê o outro? Ó, eu gosto de trabalhar assim, ó. Aí esse vem aqui, eu trabalho só no livro, não precisa ser o Super Doom. E eu boto lá esse aqui no contrato, o próximo. M, né? Ó, hoje vocês já podem perceber que ele ainda não tem liquidez. Apesar dele já estar valendo, se eu abrir o gráfico dele aqui, vocês vão ver que ele vai ter alguma coisa.
vai ter alguma negociação, é muito pouca ainda. Amanhã isso vai aos poucos inverter. Percebam que antes do dia não tem liquidez nenhuma, praticamente não tem negociação, mas hoje já tem alguma coisinha e amanhã esse contrato vai ganhar mais liquidez e o outro vai perder liquidez. É esse efeito que a gente vai procurar, tá? Vocês veem que já tem algumas movimentações, mas não chega aos pés do que a gente teve no outro contrato, no que ainda não venceu. Amanhã vai ser o inverso. Então, voltando aqui. Então, eu gosto de fazer essa comparação. Não com o gráfico, eu deixo apenas o book. Não precisa de times in trades, apenas o book. Por quê? Amanhã vai ser o inverso. Aqui a gente vai ver bastante negociação nesse contrato novo e aqui o book vai começar a ficar ralo, né? Não que já não esteja, né? O book está vazio, por isso que eu falei que muito das estratégias não vai funcionar com esse mercado meio doido, mas a gente vai começar a ver esse book aqui ter vários buracos e o importante não é o buraco, porque a movimentação está sendo feita neste. Então, se esse aqui tiver buraco, não vai atrapalhar e também não vai atrapalhar a nossa vida, porque a gente vai boletar já no contrato novo. Então, não importa se o antigo tenha buraco, que não vai necessariamente gerar spread no contrato novo. A gente só vai ter medo se o novo tiver buraco, né? Então, você pode. O buraco eu ainda não consegui tirar algum operacional, mas eu consigo tirar operacional quando a gente tem um lote muito grande. Então, em algum momento do dia, principalmente quando o mercado estiver chegando no ajuste ou depois que ele já chegou, ele está se afastando do ajuste, a gente vai ver movimentações de preços, ofertas grandes no book do antigo, no caso o K. Então o pessoal vai jogar em um momento que vai ser grande, vai ser 100, 200 contratos, porque aqui vai estar mais ou menos assim, ó, 5, 15, 20. Tá? E daqui a pouco os caras vão lançar aqui um de 300, um de 400 e o mercado começa a buscar esses patamares. Quando está muito longe é difícil fazer uma diferença. Agora vai ter um momento no dia que eles vão colocar muito próximo, que vão ser os operadores que não conseguiram fazer a rolagem no melhor preço. Perderam o time e vão precisar fazer em algum momento em qualquer preço, tá? Isso vai gerar uma divergência que a gente consegue pegar a operação. Por isso que eu boto os dois books um do lado do outro. Quando a gente começa a ver alguns contratos grandes próximo ao preço e você vê que o mercado sente a intenção para ir buscar, né? Às vezes o contrato antigo ele já vai começar a andar, ó, e o outro parado ainda. Essa divergência que você vê, se aumentar para 2, para 3, para 4, para 5 pontos a diferença, a gente pode tentar entrar no contrato novo e ele busca os lotes do antigo, tá? Ele vai buscar a região, mas de preferência isso tem que ser feito cedo, até as 11, 11h30. Normalmente até as 11h30 a rolagem já está completa, só sobrou os desesperados. E os desesperados não vão conseguir fazer muita coisa, tá? Os desesperados é quando o preço parar, né? O contrato ficar num preço só ou andando muito pouco e aqui cheio de lote. 15 mil de um lado, 20 mil do outro e ninguém troca lote com ninguém. Aí é só os desesperados. É quem não conseguiu zerar, vai ficar ali no book, porque qualquer coisinha que pegar já é lucro. Senão vai encerrar no final do dia e vai ter que pagar o ajuste para quem ficou posicionado no negativo. Certo? Então, divergência, olhando interesse no book quando ele está próximo do preço, já é uma das estratégias que a gente consegue ver. Mas a principal é o mercado buscando o nosso querido ajuste. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu tirar aqui o Superdum de novo. A gente não vai mais usar ele agora. Amanhã eu vou explicar isso melhor, tá? Do Superdum. Do book, perdão. Vai dar pra ver melhor quando o mercado aqui. Aqui vocês vão ter que usar um pouco de imaginação, porque não tá funcionando. Vamos lá. Aqui eu vou ter que abrir o FUT, pessoal, porque eu vou precisar pegar um dia de rolagem, tá? E também botar um indicador ajuste, para eu saber onde que ficava o ajuste. Então vamos lá. Pode ser no gráfico de 5, de 15, não importa muito. Dia de rolagem. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Dia 31 de março. Dia 31 de março. Movimentos como chapéu da bruxa são muito comuns.
Chapéu da bruxa para Érica que chegou agora é o 100% de FIBO, tá? É quando o mercado ele vem, faz a expansão e não volta em FIBO aqui em 50, ele volta tudo. Né? Chapéu da beleza. bruxa. Tá vendo? Chapéu da bruxa. Muito bem. Ó, dia 31 de março. O que o mercado... O mercado aqui ele ainda premiou, né? Ele ainda premiou, porque ele não buscou uma vez. Ele buscou 3 vezes o ajuste ao longo do dia. Aqui o mais interessante, eu não estou com outro ajuste do outro contrato, mas é sempre uma região. É sempre uma região. Tem de 7, 10 pontos. No caso, não está pronto ainda, mas atualmente são 10 pontos de diferença para cada ajuste. Hoje, às 4, que a gente vai ter o ajuste realmente que vai valer para amanhã, essa diferença pode aumentar ou diminuir. Mas é sempre uma região. E dentro dessa região que eu gosto de me posicionar. Quando o mercado vem de longe, é matador essa entrada no ajuste. Aqui ele não deu nem graça pra gente, tá? Eu vou ter que pegar outro exemplo, porque esse aqui foi muito fácil. Vocês vão acreditar que é sempre assim, não necessariamente. O mercado veio para a região de ajuste e se afastou. Não conseguiu perder esse preço. Nitidamente, quem estava entrando no contrato novo eram compradores. O mercado, quando voltou no ajuste, o pessoal comprou mais. Voltou no ajuste, comprou mais. Fez a rolagem praticamente inteira na compra. Os movimentos primários foram de compra. Mas olha o pessoal despejando o contrato como tem um direcionamento. Tá? Então vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo, porque esse aqui ficou muito facinho. Eu quero pegar um pouquinho mais difícil. Esse foi do mês passado, hein? Mas mês passado já tinha o coronavírus, né? Já. Tava, eu acho que no... Pelo menos No da início. bolsa tava o pique. Vamos lá. Olha aqui. Dia 28. 28. Ajuste. Aqui provavelmente ele buscou outro ajuste, hein? Lembrem-se que é uma região. Deixa eu contar só quantos pontos tem aqui, daqui pra cá. 18 pontos, talvez ele não tenha buscado não. Foi aqui dia 28, é isso mesmo, né? Dia 28. Aqui de novo, o pensamento ele fica um pouco... eu não tenho informação do autoajuste, então não fica tão precisa a nossa informação aqui. Mas o mercado de novo fez um movimento, estão vendo, muito parecido. Muito parecido. Isso aqui é típico de ajuste. Movimento de ajuste, eu falei que eu ia confundir. Isso aqui é típico de dia de rolagem. Movimentos batem no ajuste e voltam. E umas realizações muito intensas. O ajuste de fevereiro, o último dia estava no 4473. Esse aqui, não, tô aqui. Eu queria saber do outro contrato, entendeu? Eu não tenho. O outro. Porque às vezes tá aqui, ó. Porque, como a gente tá usando aqui o contrato futuro, dá umas deformações. Então, se a gente souber qual que era o ajuste do contrato que a gente estava negociando, talvez fosse aqui, talvez fosse aqui, talvez fosse aqui. Aí a gente conseguiria uma informação um pouco mais precisa. Mas tudo bem, a gente tem amanhã... 8,9. 8,9? Uhum. Não, mas aí você foi bonzinho demais. Olha o 8,9 lá, ó. Tá? Ó. O teu número. Não, eu falando que é matador. Vocês não estão acreditando. Faz um tempão, tá? E deixa eu dar esses créditos, inclusive... que essa tá sendo gravado, eu vou enviar esse vídeo para ele. Esse vídeo tá no privado para vocês assistirem depois, mas eu vou mandar. Isso aqui foi um negócio que o Ladeia passou a ideia. Lá, vocês lembram do Ladeia? Quando eu fazia live lá na Lotus, lá um tempão atrás? Ele passou a ideia e a gente foi desenvolvendo durante alguns meses, tá? Ele me passou umas ideias, falei, cara, vamos observar isso aí, é uma estratégia matadora sim. E no período que a gente operou junto... acertamos vários meses seguidos. Esse é um problema do dia de rolagem, ele só tem uma vez por mês. Mas como tem todo mês, é igual payroll, vocês têm que aprender esse tipo de dia, né? Ladeia o Ítalo, grande abraço. Então, esse tipo de... tudo que é periódico, o ajuste tem todo dia, vocês são obrigados a saber o que é um ajuste e operar. Petax tem todo dia, vocês são obrigados a saber o que é e como operar. Ajuste já é um pouco... O ajuste... Falei que eu confundo, né? Rolagem é um pouco mais raro, mas tem todo mês. A gente precisa saber ter uma estratégia. Payroll é todo mês.
são dias de um mercado potencialmente volátil, né? Que fora agora que a gente está torcendo para a volatilidade diminuir, normalmente é o que o operador procura. A gente procura volatilidade, a gente gosta de deslocamento do preço. Preço parado, a gente não sabe ganhar dinheiro na grande maioria das vezes, tá? De novo, aspas total, porque esse ano é fora do comum, tá? Vamos procurar mais um dia de rolagem para vocês não acharem que é bruxaria. E o contrato futuro ele dá umas deformações, então os preços não vão estar 100%. Quanto mais no passado, mais fica deformado os preços, tá? O certo era abrir o contrato o real, né? Dia 31 de janeiro, olha lá. Foi logo cedo. Percebam que não teve uma das características que eu gosto. Ele fez a busca pelo ajuste. Ele se afastou andando bastante. Mas ele não teve o despejo de contratos. Porém, no dia seguinte, teve. Aí a gente tem que ver cenário econômico, político, porque além de ser um dia de rolagem, também tem outros fatores que podem influenciar, né? Então, se sai uma notícia muito positiva ou muito negativa, o mercado vai fazer a rolagem, ele é obrigado a fazer, porém ele pode voltar a especular. Então, final da tarde, depois do almoço, que normalmente a rolagem já acabou, o mercado volta mais ou menos como a gente está acostumado. Ele volta com os objetivos: reagir à notícia, precificar, fazer proteção de carteira, etc, etc. Vamos mais um. Vamos à rolagem de fim de ano. A rolagem de fim de ano é premiada porque ela tem quase a rolada bônus, né? Olha lá. Cadê? Dia 30 aqui, ó. Teve o movimento preciso. Lembra que eu falei, ou ele vai bater e voltar, ou ele vai bater e atravessar. Mas quando ele passa quando ele passa pelo ajuste, ele trava, sai negociações que a gente vai ver via agressões diretos, agressões intensas, operador mudando de mão. Vai ter coisa que vai acontecer quando chegar no ajuste. Depois ele vai tomar uma direção. Percebam, ajuste, região de ajuste, tá? É sempre uma região, sempre. São dois ajustes. Então aqui o mercado, o que ele fez? Trabalhou ali. Percebam, vocês estão conseguindo ver só pelo gráfico que o mercado trabalhou ali, e depois ele tomou uma direção e definiu. O ajuste aqui foi mais vendedor do que comprador. Depois que ele perdeu o ajuste, ele fez um movimento direcional, tá? E trabalhou ali usando o ajuste como resistência, tá? Isso aqui é muito típico. Então a gente vai precisar esperar o mercado chegar na região, vai ter scalper assim que ele chegar, mas depois que ele tentar se afastar, como se fosse o rompimento dessa região, a gente vai operar, tá? É quase que esperar o mercado fazer uma faixa. A gente vai esperar alguns sinais claros via agressão, e a gente pode entrar nos rompimentos. Poderia ser para cima. Tenho quase certeza que se ele rompesse para cima, o mercado ia respeitar isso aqui como suporte, porque aqui deve ter feito uma posição grande, terminou a rolagem, né? Mas ele rompeu para baixo, funcionou como resistência, tá? Então vocês veem que o gráfico ele não é 100% igual, mas eu não sei se vocês estão conseguindo pegar essa ideia. Mas o mercado ele tem um objetivo, um dia de rolagem semelhante, tá? Certo? Vamos lá. Tranquilo. Conseguiram observar? Tudo tranquilo? Querem fazer algum comentário? Lembre-se que é um bate-papo, por favor. Cafezinho. Preciso pegar uma água. Dá um minutinho. Podem fazer um comentário. Pegar uma água. O pessoal que tá aí comigo já há mais um tempo já deve ter escutado isso aqui. Você viu que cada vez a gente dá uma vírgula diferente, né? Renato, Jardim. A gente faz uma vírgulazinha diferente. Deixa eu só botar uma vírgula aí, tá? Bote.
Em 3 minutos tem a declaração do FONC lá. É o Fed. Ó, quem quiser operar, fiquem à vontade. O principal da minha estratégia é mais ou menos essa. Essa é a ideia dela. Eu espero que eu tenha conseguido passar tanto a estratégia quanto o porquê que eu acho que ela funciona. O mercado tem alguns objetivos claros. E falando de mercado agora, cuidado, eles esvaziaram o book de uma forma. Olha só quanto buraco. Cuidado quem for operar agora, hein? Ô, Gabriel, Manda. o que deu para ver aí nessa estratégia é que o ajuste ele funciona mais como um imã. Isso. O preço passa um pouco, ele puxa. O preço cai um pouco, ele puxa. É isso, Exato. né? Exato. É perfeitamente isso. Porque é o preço mais barato, é o preço médio mais barato. Sim. Certo? Então, por exemplo, se você é comprador e não conseguiu que o mercado caia para você, o comprador, aí que vem um negócio que é anti-intuitivo. No dia da rolagem, o comprador quer o preço mais barato. Então, na descida, o comprador pode fazer a tua compra. Então, quando o mercado começa a cair, ele fala, agora é rolagem. Aí dá uma tomada muito forte. Porque iniciam as rolagens de compra e o mercado sobe. O vendedor é o inverso, ele quer o preço mais caro possível, porém dentro de um patamar. Se um dos dois vai perder a batalha, porque só se o mercado ficar de lado, né? Se um dos dois ele não conseguir, quando o mercado volta para o ajuste, é o respiro do cara. É quando você tomou calor, imagina, você está tomando calor no último dia do mês, ele volta para o seu preço e você fala, é agora, eu vou sair agora. Voltou para o teu preço. Sai com meio ponto, não é? Quem nunca tomou um calor. Então, é mais ou menos isso. Mas isso é feito também pelo vencedor, né? Porque se ele já está com muito lucro no mês, ele já atingiu o objetivo dele. Ou então, o objetivo dele não é ganhar dinheiro. De novo, é proteção. Ele só quer passar para o próximo contrato. O ajuste é onde ele fala assim, ó, eu não quero arriscar ganhar, mas eu não quero arriscar perder, então eu não vou me propor a ganhar. Chegou no meu preço, eu faço a rolagem. E o que é a rolagem, galera? Vamos lá, vamos pensar. Ele vai sair do outro contrato. Outro contrato, ele pode, se ele quiser, ele pode esperar vencer, porque vai vencer. Só que ele precisa se posicionar, por exemplo, o cara que está posicionado na compra. Ele precisa comprar do contrato novo. Não necessariamente ele precisa vender o contrato antigo. Se ele conseguir vender num preço bom, melhor, ele ganha dinheiro, tá? Mas ele pode esperar até o final do dia e o contrato vai vencer. Acabou. Ele tem lucro ou prejuízo, ele paga. Só que para proteção da carteira dele, ele precisa comprar o contrato novo. Então a compra do contrato novo é mais importante do que a venda do contrato antigo. Porque o contrato antigo pode se mexer aonde for, ele sabe que até o final do dia acabou. A posição dele não acabou, então ele precisa comprar um contrato novo. Então ele vai querer comprar no melhor preço possível. O ajuste é o preço que ele estava. Então ali ele está pagando a mesma coisa, ele está indo no certo. Então a gente vai ter... Por isso que não importa muito quem está ganhando, quem está perdendo, o objetivo é outro, né? Parece subtítulo de filme de sequência dos anos 80, né? A rolagem do dólar, o objetivo agora é outro. É isso, o objetivo é outro. Ele só precisa fazer a rolagem dele. Então tem um objetivo claro. Diferente de outros dias. Por exemplo, agora. Vamos dar um exemplo agora? Vai sair o Fed agora, não é? Qual que é o objetivo? É precificar. O mercado vai reagir a uma informação que vai sair do mercado. Uma informação importante que define taxa de juros que os bancos vão trabalhar nos Estados Unidos, que vai ajudar a definir taxa de juros pelo mundo inteiro, vai definir se vai ter inflação ou não. Então é um negócio importante. Eles precisam precificar essa notícia. Não mudou nada. Não mudou nada. Não, mas discurso é 25. Discurso é longo, né? Se o Powell pegar... Eu não sei se o Powell vai falar, eu acho que não, mas... Igual... Às vezes o dado nem é tão relevante, mas quando o cara tá discursando é mais, né? Aí demora. Não sei se é o caso, não tô com outra coisa na cabeça agora.
Certo? Então entender que o mercado tem objetivo já é um passo absurdo aí na direção de pegar algum operacional bem bacana de rolagem. Eu também não vou recomendar, mas para quem tem boa visão, principalmente de fluxo, o Elton se daria bem, mas é que o Elton ele talvez não goste muito da rolagem. Mas dá para operar com 2 contratos esse dia e pegando as divergências. Tiro curto de 3, 4 pontos ele vai dar o tempo inteiro, porque um contrato às vezes puxa o outro. Tá? Tem problemas de falta de liquidez no contrato antigo, mas pode gerar um spreadzinho. Mas amanhã a gente vai ver com os books abertos como a gente consegue pegar algumas divergências bem claras. Bem claras. Tá? Vamos lá, que mais? O que mais que vocês querem acrescentar? Quero ser mais bate-papo. Jardim? Tá dando eco. Tá dando eco, é o Jardim. Abaixa um pouquinho o retorno aí. Thunder Trader, quer comentar alguma coisa? Thunder Trader é um dos mais experientes aqui. Não sei se tinha escutado ainda a minha estratégia para rolagem. Ou vocês estão tudo operando a notícia do Fed, né? Já deu. Eu não opero mais hoje. Nada a declarar, Alexandre. Nada a declarar? Tudo certo, nada resolvido? Então, Gabriel, Vamos lá. porém a gente não pode desconsiderar a tendência, né? Não podemos. Não, ele não desconsidera a tendência. É uma boa pergunta, hein, Marcelo? Não desconsidera a tendência. Não desconsidera os indicadores. Muito pelo contrário. Os nossos indicadores, média, estocástica, esses que a gente gosta de usar, VWAP, ajuste, todos eles são de deslocamento do preço. Tá? Então, se o preço vai deslocar, eles vão ser respeitados. Eles continuam sendo respeitados em praticamente qualquer cenário. Praticamente em qualquer cenário a gente vai ter. O que talvez o mercado não respeite muito? Como o Elton falou, uma Petax. E por quê? Porque a Petax vai ser aqueles 10 minutos de hora em hora que o mercado vai fazer um trabalho para precificar um preço que daqui a 1 hora ele vai precisar precificar de novo, até o final da Petax. Como a rolagem, eu tenho certeza que para todo mundo que tiver no dólar é muito mais caro se ele fizer errado, então talvez não respeite uma Petax, entendeu? Mas nossas médias, a tendência, não é que elas não vão ser respeitadas, é extremamente importante, até porque quando a gente vai olhar a rolagem, a gente também vai interpretar a tendência para o próximo contrato. A galera de fluxo, a galera de tape reading, pega a Petax da rolagem, o ajuste do dia da rolagem e leva para o mês inteiro. Inclusive, a gente pode ver o do mês passado. Qual que era do mês passado mesmo, Elton? Você lembra? Era 4... Tinha alguma coisa com 9,8. Eu anotei aqui em algum lugar. No gráfico de 15 anotei? Deixa eu ver. Eu anotei. Petax a rolagem. Ou no de 5. Só um minuto. Vocês lembram a Petax da rolagem aí? Eu lembro que tinha 9,8. Aí é só ir no dia da rolagem e ver, né, Gabriel? 30 de março, 31 de março. Aqui, ó. 5198, eu acho que era isso. Isso, era isso mesmo, ó. 5198, tanto que foi o primeiro ajuste do primeiro contrato. 5198. Esse aqui foi o primeiro ajuste do mês de abril, tá? Inclusive a gente pode jogar no nosso gráfico lá, voltando aquele gráfico mais limpo, e ver se foi um patamar importante para o mês todo. Ó. Podemos dizer que foi um patamar importante para o mês?
que o mercado fez? Muito parecido com a rolagem, inclusive, a característica. Ele se afastou, veio buscar, lembrando que é sempre uma região, consolidou e foi embora. É tipo isso que a gente espera no mercado de amanhã também, né? Ou seja, é importante para a tendência. É importante para a tendência. Isso aqui virou um dos pisos do mercado. Ele virou eixo aqui durante muito tempo, tá? Claro que é apenas mais um ponto, a gente não pode, tem que ter mais de um motivo. Mas para quem é swingado, por exemplo, todos que compraram no primeiro ajuste, pode ter passado, ele passou no máximo 3 dias de calor, ó. Todo mundo que comprou nesse patamar ganhou dinheiro no final do mês. Podemos dizer que tivemos aí um mês claramente comprador e o ajuste provavelmente teve muito mais posição ali, entrada de compra. Então o próximo, que vai ser amanhã, a gente vai ver se ele vai evoluir esse patamar aqui para cá, ou se ele vai evoluir esse patamar aqui para cá. Ainda falta 1 hora para o ajuste, vamos ver. Amanhã tem a negociação de amanhã também. Certo? Muito bem. Recapitulando rapidamente, temos o ajuste que ele vai funcionar como os 2 ajustes, que ele vai funcionar quase como um ímã. Gostei, posso usar, Marcelo? Gostei da tua analogia. Vou usar. Quase como um ímã, que ele vai atrair as negociações para o mercado fazer uma consolidação, troca de contratos próximo dele, tá? A região de ajuste. Temos as divergências entre contratos, também é bem importante para pegar operações, principalmente de scalper. E quando o mercado se afastar do ajuste. Se afastar do ajuste. É isso. Alguém tem alguma estratégia aí de ajuste? Como é que vocês operam ou operavam? O mercado tá meio doido. Ô, Gabriel, Manda. vamos fazer uma teoria da conspiração aí? Eita, nós vamos, faz. Traça o mínimo aí pra mim, por favor. O Como que é? mínimo, traça uma FIBO do mês todo, do mínimo ao máximo do mês, pra gente ver em que ponto tá. Do mês? Tá. É, Gráfico diário, então, para ficar mais fácil. tanto faz. Aí. Ó, 50. 50, cara. Só que aqui pode ser coincidência ou não, tá, Marcelo? Às vezes o mercado, nitidamente, ele tá num... Uhum. Ele tá numa ascendente, né? O FIBO a gente sabe que ele é respeitado e tal. Tem um outro que a gente pode traçar também, Marcelo. Ó, o FIBO de onde o mês começou. Ó, o FIBO de onde o mês começou. Primeiro movimento para cima, depois para baixo. Quanto que ele expandiu aqui para cima? Uma. Nossa. Aí ficou Uma demais, explosão, né? hein? Ele expandiu 2 vezes o movimento de retração, ou seja, ele fez 200% de expansão do primeiro pullback. Também é uma leitura. É uma observação, mas eu não entendi por que a teoria da conspiração. Não, foi brincadeira. Só porque bateu as coisas certinho, né? Só pra dar um nome aí bacana. Boa, show de bola. Muito bem, galera, é simples o que eu tenho para passar para vocês, é mais ou menos isso. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, comentários, este é o momento. Já falei 1 hora seguida, já tomei meio litro d'água. Bora! Questionamentos, fala, não, você está viajando, ou então a gente poderia melhorar nisso. Eu não vou opinar, eu só aprendo. Mas eu sempre cuido mesmo que tu estava cuidando ali, eu cuido. Mas foi empírica a coisa, 2, 3 meses eu comecei a desconfiar daquilo ali. Ele batia nos dois, como é que se diz? Nos 2 ajustes, né? Uhum. Então, comecei a marcar os 2 ajustes no gráfico. Certo. E aí, às vezes ele saía para baixo do ajuste, eu disse, não, ele vai buscar aquele ajuste lá em cima. E normalmente batia. Ou estava lá em cima e o ajuste lá embaixo, ele ia lá embaixo buscar. Sim.
Eu não queria. O Renato quer fazer um comentário já. Gabriel, Pode beleza, falar. fala aí. Eu não queria confundir muito a cabeça de vocês, mas eu no dia do ajuste eu marco 3. Tá? Eu não quero confundir, mas é literalmente você pegar o tamanho da distância entre eles e projetar tanto para cima quanto para baixo. Aí eu fico com 3 posições. Aí quando eu chego no dia do ajuste, eu tenho um negócio parecido com isso. Eu tenho uma região bem grande onde eu considero a região da rolagem. Tá? Mas se vocês fizerem com 2 também funciona e é muito mais fácil vocês entenderem o porquê. Por que eu faço 3? Porque os ajustes, se eu fizer 2 ajustes em cada gráfico, quando eu projetar de um para o outro, eu tenho 3 pontos, correto? Um vai bater e os outros 2 é um de cada deslocado, 10 para cima e 10 para baixo. No caso de hoje, 10, né? Sim. Tá, mas não precisa confundir muito não. Marca os 2 ajustes que é mais fácil. E Gabriel, você prefere o ajuste como alvo ou o ajuste como um ponto de entrada? Eu prefiro como ponto de entrada, a não ser que ele se afaste muito, logo no início. Eu prefiro como ponto de entrada o rompimento da região do ajuste. Mas se ele vir assim, acorda lá já gapzão, longe do ajuste, anda para longe. Aí andou 2, 3%, no caso hoje, né? Normalmente com 1% eu já estava querendo entrar contra, para buscar saída no ajuste, tá? Mas não vou recomendar agora, não preciso nem explicar o porquê, o mercado tá andando muito. Não, tá maluco. Operacional Não, entrada não coisa nenhuma. Como que é, perdão? Mas o operacional sempre o melhor é a entrada no ajuste. Entrada no ajuste. Eu já vou adiantar, o primeiro toque só vai dar um scalper. Porque se ele realmente for fazer a rolagem ali, você vai ver esvaziar o outro contrato, entrar um monte de direto, ele pode ficar travado. Pode ficar travado por ali. Então você pega um scalper e sai. E espera romper aquela região. Até porque a gente não sabe, se ele vem de cima e chega no ajuste e tem um monte de venda, ele atravessa e sai andando vendido. Então, evite entrar no contra. Detalhe que eu falei essa estratégia que o ajuste ele vai funcionar como imã, mas a gente tem que olhar todos os outros aspectos. A direção do estocástico, a agressão, como é que tá. Não vamos sair comprando só porque é dia de rolagem e tem o ajuste. Tendência, né? Se ele vier para atravessar, deixa atravessar. O rompimento Média também. não dá para usar nesse dia. Dá para usar média, mas no começo do dia principalmente é mais chato. Talvez passe direto. Por quê? A média vai estar deslocada, galera. A gente vai estar com um contrato novo. O consenso de preço estava no contrato antigo. Inclusive, para quem gosta muito de média, Thunder usa banda de Bollinger, bastante high-low também, algumas médias. Tem que usar no FUT, médias longas. Mas mesmo assim, os primeiros 2 dias, média é brabo. Média é brava, porque ela tá deslocada. Tá deslocada. 10 pontos. E ela começa a ficar louca. Se é uma média de 30 períodos, as primeiras 15 velas do dia, ela vai estar usando metade de um contrato, metade do outro. Coitada da média. Ela tá com um ponderando o deslocamento, o outro não. Usa o FUT. Tá? E mesmo assim com margem de erro. Mas tendência. Aí sim, aquela nossa leiturazinha de teoria de down, topo e fundo, tá? Funciona muito bem. Funciona muito bem. O down funciona para qualquer coisa, porque o preço desconta tudo, essa é a grande verdade. Então se a gente estiver utilizando ali boa leitura de topo e fundo, se o mercado anda e rompe, vai ter resultado independente aí de onde está posicionada a média. Tá? É o malefício de um indicador no dia da rolagem, faz parte. Compensação, o índice, a rolagem é só a cada 2 meses. Os papéis a gente não tem rolagem, então as médias funcionam muito bem, mas no caso do dólar tem alguns dias por mês que elas dão pane. Principalmente as maiores, o gráfico horário para cima, as médias sofrem bastante. Tá? Muito bem, o que mais que eu posso dizer, galera? O que mais? Pensando aqui, que eu me propus para trazer era isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque às vezes a pergunta a gente faz mais um papo a partir dela. Amanhã é um dia típico, porque além de ser rolagem, se é um mês bem doido que foi esse mês,
Uhum. Sexta-feira é dia 1º, né? Feriado. Feriado, é. Tem alguma observação? Podemos fazer, porque o último dia. Melhor observação é não fazer coisa nenhuma. Eu não tô passando uma Os estratégia cães vão que. estar soltos. Por exemplo, hoje eu fiz uma gordurinha, devolvi tudo e acabou, não deu mais pra operar. Depois que ele começou a arriscar nervoso, o pullback era de 20 pontos. Então, se for um dia com essa volatilidade aí, vai ser difícil a estratégia que funcione. Ou então ela até pode funcionar, mas ela vai funcionar com os stops tão caros que você não vai querer entrar. E a só observação em relação ao que o Marcelo perguntou, o último dia da semana não é que ele tem um objetivo primário, igual o dia da rolagem. Mas tem um objetivo sim, que é realizar a posição. O último dia da semana, para quem faz o swing de uma semana, é o dia onde o cara vai realizar. Normalmente, o pessoal entra na segunda para sair na sexta. Tem swing que o cara vai ficar de terça a terça? Tem. Tem de quarta a quarta? Tem. Mas a grande maioria é de segunda a sexta. A grande maioria entra na segunda ou entra na terça e sai antes do final de semana. Principalmente com essa pandemia solta aí no mundo. Porque o final de semana são 2 dias sem pregão que você não vai conseguir reagir a uma notícia, se acontecer. Então, você sai na sexta para garantir. Então, a gente só tem que manter posicionado as pessoas que vão fazer posições mais longas. Então, por isso que sexta-feira é um dia que no final da tarde, principalmente, é direcional. Que é o pessoal realizando posição. Ó, só para sair aí, sai alguma notícia aqui, deixa eu ver se... Fed falando sobre taxa de juros, depois eu vejo isso. Então esse é o objetivo da sexta-feira. É a mesma coisa se a gente pensar no fim do mês, é a mesma coisa se a gente for pensar no final do ano. Também tem essas características de encerrar a posição para não ficar posicionado durante umas férias. Aí você pode, por exemplo, pensar o mesmo pensamento nas férias de verão dos Estados Unidos, que é no meio do nosso ano. Agora tem o Spring Break, né? Que eu não sei se vai ter por causa dessa pandemia. Será que eles cancelaram as férias? Já tá todo mundo meio de férias. Mas tem efeitos que a gente vê assim... Eu tô de saco cheio de estar em férias. Mas agora teria o Spring Break. Eu acho que até já começou, né? Então a gente tem alguns efeitos aí que é o mercado não querendo ficar posicionado durante uma recessão, durante um grande feriado, durante um final de semana. Tá? Por isso então a sexta. E vai casar aí do último dia da rolagem junto com um pré-feriado. Só que eu não sei, a gente pode tirar até essa dúvida, se é feriado mundo todo. Eu sei que tem alguns países... Estados Unidos não. Não, né? Estados Unidos não, né? Então, esse é um outro fator. Por quê? O dia do trabalhador ele é diferenciado em alguns países. Cada país tem um dia diferente? Tem alguns vão comemorar dia 1º, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos não é dia 1º também não. Tá. Não. Por que isso? Porque na nossa bolsa a gente sabe que a gente tem muito movimento que vem a ordem vem de fora. Por isso que a gente fica observando o Dow 7 Jones. de setembro vai ser o Labor Day de 2020. 7 de setembro? Não entendi nada. Dia 7 de setembro é o Labor Day. Ah, tá. O dia de trabalho de 2020, entendi. 7 de setembro, deve então. ser o segundo domingo, ou primeiro domingo de setembro, alguma coisa assim, porque o ano passado foi 2 de setembro. Certo. É a Então primeira isso. sexta-feira, minha esposa está dizendo aqui. Ou seja, como a gente tem uma fragilidade aí na nossa bolsa, a gente perde muita liquidez quando tem feriado fora, talvez a gente não tenha essa característica direcional de uma sexta-feira. Por quê? Porque na sexta não é feriado lá fora, por exemplo. É só aqui. Mas na segunda-feira tu vai pagar o pato aqui, né? Na segunda a gente paga o pato de estar com uma bolsa fechada. Apesar de que o último feriado salvou a gente de uma boa, né? Que o mundo todo estava caindo, a gente em feriado Tiradentes, quando voltou subindo, lindo, show. Tá ótimo, tomara que seja assim de novo. O mundo pegue para realizar quando o Brasil estiver fechado. Olha a patada que deu, hein?
Então é isso, senhores. Ó, acho que pra aula é isso. Vou fechar o vídeo, se a gente quiser continuar Tranquilo. batendo um papo. Vou fechar aqui. Fechou, hein? Fechou, valeu. Fechou?